Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho no lar. Às vezes as pessoas me perguntam se por estarem sozinhas não podem fazer o Evangelho no lar. Hoje nós vamos esclarecer também isso. E qual a importância de fazer o Evangelho no lar? Por que fazer o Evangelho no lar? Então nós vamos começar dizendo que o dia da semana no qual nós fazemos o Evangelho no lar é o dia, por assim dizer, da limpeza espiritual da nossa casa. É o dia em que os benfeitores amigos se organizam e vêm ter conosco. Não queremos com isso dizer que nos outros dias não estarão conosco, porque sempre que nos elevarmos numa prece, numa oração, com certeza a resposta virá. Sempre teremos a proteção e nos sentiremos assim, porque o Evangelho no lar, ele vem fortalecer a nossa fé, ele vem nos fortalecer, nos blindar o nosso lar contra aquelas invasões indesejadas, às vezes, dos nossos irmãos menos felizes que estão por aí a vagar. Então, é importante que primeiro, quando decidimos que vamos fazer o Evangelho no lar, nós vamos ver com aqueles que conosco convivem. Se vivemos só, é mais tranquilo, porque vamos decidir o dia e horário que temos condições, possibilidade de fazer esse Evangelho. Decidindo o dia e o horário, muito bom. Nós vamos chegar nesse dia, convidar os familiares, repito, se estivermos sozinhos, sem problemas, vamos nos sentar, pegar o nosso Evangelho, a nossa água. Se você quiser pegar só um copo, pegue. Se você quiser pegar uma garrafinha, uma jarra, não tem problema. O importante é colocarmos essa água para ser magnetizada, fluidificada por esses benfeitores amigos que estarão conosco. Assim fazendo, depois que escolhermos, se tivermos crianças em casa, é importante ajeitar para que elas se habituem com esse momento do Evangelho, muitas vezes trazendo uma história para animar aquele momento, não deixando uma coisa pesada, porque nós sabemos que a criança ela precisa de incentivo. Então vamos incentivar, vamos conversar com ela sobre Jesus, contar as parábolas de Jesus, as histórias, fazer de forma, e temos no YouTube bastante material, fazer de forma de atrair essa criança, para que ela consiga sempre, que ela já tenha o hábito desde pequena, a conviver com Jesus, né? E bem importante que muitas vezes no início, logo que iniciamos a fazer o Evangelho, nas primeiras vezes, o telefone toca, a campainha toca, chega uma visita inesperada, muitas vezes aquela pessoa que a gente ama muito. Nós não devemos interromper o Evangelho no lar. Nós vamos convidar esses amigos, essas pessoas, para que fiquem conosco nesse momento do Evangelho. Muitas vezes é justamente para interromper aquele momento tão abençoado que é o momento do Evangelho no lar. Então vamos convidar. E não atender o telefone, vamos desligar ou deixar no silencioso, não deixar ele próximo da mesa. Está bem? Outra coisa, não tem problema, como eu já falei, da pessoa sozinha. A água também, a quantidade fica a seu critério, mas o bom que no final do Evangelho, porque depois passamos esses, na média de 30 minutos, é aconselhável, e no final bebermos com fé. Não precisamos beber toda a água, uma xícara tá bom, porque provavelmente ali estará o medicamento espiritual
do qual nós necessitamos, porque sabemos que Jesus sabe das nossas reais necessidades. Uma outra coisa, estando sozinho ou acompanhado, no momento do Evangelho no Lar, o roteiro é o mesmo. Então, não vamos mudar nada. Se nunca lemos o Evangelho, é bom que comecemos do início, da introdução, e vamos lendo aos poucos todo ele. Se estivermos com mais alguém, se estivermos sozinhos, tudo bem. Mas se estivermos com mais alguém quiser fazer algum comentário breve, é bem-vindo sempre. Muitas vezes um tem uma dúvida e aquela é a dúvida de outro. Não tem problema, desde que a gente nunca ultrapasse esse horário, fazendo a prece inicial, a leitura, a prece final. Quando se tem criança, como já falei, se quiser contar uma historinha para ilustrar aquele momento do Evangelho, uma historinha de Jesus, alguma coisa relacionada, muito bom, muito bem-vindo, não tem problema. Não devemos transformar o Evangelho no Lar numa reunião mediúnica. Não é o momento, mesmo que se tenha uma mediunidade ostensiva, não dar passagem. Só se dá passagem no nosso centro espírita, não em casa. Né? Quem estuda a doutrina espírita sabe disso, mas como estamos falando, não sabemos se o irmão ou se a irmã já estudou um pouquinho a doutrina, então nós temos esse carinho, essa atenção. Então não se dá passagem na hora do Evangelho, não é a hora para isso, tá bom? Sempre nas nossas orações devemos fazer as nossas vibrações por aqueles nossos irmãos que estão enfermos, aqueles que não puderam chegar, aqueles que não acreditam em Jesus, não acreditam em Deus. Fazer essas vibrações de amor. Jamais comentar algum assunto que não diga a respeito ao Evangelho de Jesus. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele só vai trazer coisas boas para nós. Então é dentro disso que nós devemos nos concentrar, é nesse momento que nós devemos nos concentrar. Orar pelos governantes, fazer as nossas vibrações por todos aqueles que se encontram em aflição, enfim, pela humanidade inteira, não é mesmo? Nesse momento de pandemia, principalmente, né? Pedir sempre pelas nossas enfermidades do corpo, da alma, porque muitas vezes, aparentemente, nosso físico está muito bem, mas espiritualmente nós não estamos nos sentindo bem. Então, após a leitura, fazemos essas orações, né? Inicia, sentamos, trazemos a nossa água, se quiser um copo para cada participante, né? Só voltando. Fazemos a prece inicial, iniciamos o Evangelho e vamos marcando cada dia até onde nós lemos, até ler todo ele. Depois que nós lermos todo o Evangelho, cada semana vamos ler um trecho, nós podemos abrir ele aleatoriamente. Também podemos fazer com que cada membro da família abra uma vez, né? Mas nessa semana um abre, na outra semana o outro abre, e assim nós vamos indo. Porque os recadinhos, meus irmãos, sempre vêm no Evangelho. Também poderemos ler uma mensagem, se quisermos, alguma mensagem de um outro livro, um Boa Nova, fazer uma pergunta do Livro dos Espíritos, não tem problema, desde que seja uma coisa breve, porque o que nós precisamos observar é a leitura do Evangelho. Então, fazemos a oração inicial, se quisermos ler uma mensagenzinha, se tiver criança, uma historinha, mas tudo muito breve. Aí vamos proceder à leitura do Evangelho e depois a oração final. Isso tudo num espaço mais ou menos 30 minutos. Devemos cuidar para não ultrapassar. Por quê?
Porque os benfeitores espirituais, eles são organizados, como eu já falei no início. E naquele dia e naquela hora, com certeza estarão conosco. Com certeza estarão conosco, cuidando da nossa água, abençoando a nossa casa, muitas vezes retirando aqueles irmãozinhos que estão ali para nos atrapalhar, por ignorância, porque sempre devemos lembrar que esses irmãos somos nós, sem esse corpo aqui, não é mesmo? Então, sempre com muito amor, nós vamos proceder o Evangelho no lar, fazer essa leitura do Evangelho no nosso lar. Lembrando sempre que Jesus jamais nos abandona, não importa se estivermos sozinhos. No final, depois dessa oração final, cada um toma sua água. Se for uma jarra, cada um toma um pouquinho, não tem problema. Cada um receberá aquilo que for direcionado para si. Com certeza, depois que começamos a fazer o Evangelho no lar, nós vamos sentir a diferença. Sempre isso vai acontecer, meus amigos. Então, sejam bem-vindos ao Evangelho no lar. Um grande beijo no coração.